Bom, gente, boa tarde. Vou aqui em nome da diretoria da Escola de Química, quem não me conhece é a professora Fabiana, vice-diretora da escola. Queria agradecer a Renata, por estar aí com a gente nessa tarde, batendo um papo de um assunto aí que despertou tanto interesse, a sala está lotada. Sejam bem-vindos. Vou passar a palavra para o professor Lauro, que vai conduzir aí essa palestra. Oi, gente. Boa tarde a todos. Obrigado aí para a Fabiana por estar gerenciando aí mais uma vez essa palestra. Queria agradecer muito a Renata Tonon pela disponibilidade de estar aqui ajudando a gente nesse momento difícil. Realmente a palestra está bombando, né? 190 pessoas agora. E a Renata, ela é engenheira de alimentos, com mestrado e doutorado também em engenharia de alimentos, tudo feito lá na Unicamp. Atualmente, ela é pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos, né, praticamente vizinha nossa ali em Guaratiba. E ela trabalha com extração, concentração e microencapsulação de compostos bioativos, spray drying, tecnologia de membranas, e o assunto mais específico de hoje é aproveitamento de resíduos agroindustriais. Tanto que a palestra dela, ela comentou comigo sobre um projeto que ela finalizou há pouco tempo. E o título da palestra é Aproveitamento dos resíduos da indústria vitivinícola para obtenção de ingredientes com alto valor agregado. Renata, como a Fabiana já comentou, né, tem a sua palestra que a gente grava, terminando a apresentação em si, a gente termina a gravação, mas aí a gente abre para os alunos fazerem perguntas para você sobre o assunto. Okay. Né? Gente, esqueci de falar também, a Renata, ela tem também um vínculo com a UFRJ, porque ela é docente do programa de pós-graduação em Ciências de Alimentos do Instituto de Química, então ela orienta lá alunos de mestrado e de doutorado, então quem gostar muito da palestra, para formar, ou se formar daqui a 5 anos, não tem problema nenhum, ela ainda vai estar lá. Se quiser procurar para fazer pós-graduação com ela, é sempre ótimo. Isso aí. Renata, então, é com você agora. Então, vamos lá. Queria primeiro agradecer ao Lauro pelo convite. Como ele falou, eu sou engenheira de alimentos, então é um prazer poder apresentar um pouco do que a gente tem feito na Embrapa para os alunos de graduação, né? Não só da engenharia de alimentos, mas de todos os cursos. Então, eu fiquei pensando o que eu podia trazer, eu achei que seria interessante esse projeto, que a gente recém finalizou, acabou ano passado na Embrapa, foi um projeto bem grande, e foi focado no aproveitamento dos resíduos, então, da indústria vitivinícola, né, visando a obtenção de ingredientes com alto valor agregado. Então, antes de começar a falar do projeto em si, eu vou apresentar rapidinho a Embrapa, para quem ainda não conhece, né, já que tem bastante gente da graduação aí. A Embrapa, então, é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Ela foi fundada em 1973. Esse ano a gente fez 47 anos. E ela está vinculada ao MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ao todo, nós somos em torno de 9.800 empregados, sendo quase 2.500 pesquisadores, a grande maioria com doutorado, cerca de 2.500 analistas. Além disso, a gente tem os assistentes, os técnicos, né, e atuando tanto na área de pesquisa mesmo, quanto na parte administrativa. E, ao todo, são 46 unidades de pesquisa em todo o Brasil, da Embrapa. Então, aqui, só para ilustrar, né, a gente tem unidades no Brasil inteiro. Essas unidades são divididas em 4 categorias, né? Então, a gente tem os centros ecorregionais, que são centros com atividades mais voltadas para atividades específicas de determinadas regiões. Então, por exemplo, a gente tem Embrapa Amapá, Embrapa Cerrados, Embrapa Pantanal. A gente tem também os centros de produtos, que são unidades de pesquisa voltadas para alguns produtos mais específicos. Então, por exemplo, a gente tem Embrapa Arroz e Feijão, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Soja, né, são focadas nesses produtos. A gente tem os centros que são chamados de centros temáticos, então são unidades de pesquisa que abrangem grandes temas. Esse é o caso da Embrapa na qual eu atuo, né, que é a Embrapa Agroindústria de Alimentos. A gente tem Embrapa Agroenergia, Embrapa Instrumentação,
tá? E a gente tem, por fim, os centros de serviços, que, na verdade, são mais escritórios do que unidades de pesquisa, assim, não tem uma estrutura de laboratório, são mais escritórios. Então, a gente tem Embrapa Gestão Territorial, Embrapa Produtos e Mercado, Embrapa Informação Tecnológica. No Rio de Janeiro, a gente tem 3 unidades, então a minha, que fica em Guaratiba, né, que é a Embrapa Agroindústria de Alimentos. A gente tem a Embrapa Solos, que fica no Jardim Botânico, e a Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica. As 3 são centros temáticos. E falando um pouco sobre a missão da Embrapa, qual é a missão, né, da Embrapa? É viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. E agora, falando especificamente da minha Embrapa, né, Embrapa Agroindústria de Alimentos, qual que é a missão? É viabilizar soluções tecnológicas para a sustentabilidade da agroindústria de alimentos, com foco na inovação e atendendo às expectativas dos consumidores por qualidade e segurança. Então, para atingir essa missão, né, a nossa unidade ela é dividida numa infraestrutura que conta com algumas plantas piloto e alguns laboratórios. Então, a gente acaba atuando em toda a cadeia produtiva, desde a pós-colheita até o final, né, o aproveitamento dos coprodutos. Então, a gente tem 5 plantas piloto, uma planta de pós-colheita, 3 plantas que são mais voltadas para o processamento dos alimentos, né? Então, a gente tem operações unitárias aqui de secagem, concentração, pasteurização, extrusão, e chegando até a planta de aproveitamento de coprodutos. Então, a gente processa, mas a gente tenta fazer um aproveitamento integral de tudo que a gente processa. E para apoiar essas plantas, né, para trabalhar em parceria com essas plantas, a gente tem vários laboratórios. Então, a gente vai desde o laboratório de microbiologia, tem um laboratório de físico-química e minerais, bioquímica, que é mais focado na área de proteínas, laboratório de bioacessibilidade, a gente tem a parte de cromatografia líquida e gasosa, o laboratório de contaminantes, né, que mede resíduos de pesticidas e micotoxinas, tem o laboratório dos óleos vegetais e óleos essenciais, e, por fim, o laboratório de análise sensorial, onde são feitos também estudos do consumidor, né. Então, repetindo meio que o que eu já falei, né, a gente pega toda a cadeia produtiva, então, começando na pós-colheita, passando pelo processamento, sempre visando segurança e qualidade, e chegando no aproveitamento de resíduos. Eu, particularmente, atuo mais nessas 2 etapas, nessas duas vertentes, né, processamento de alimentos e o aproveitamento de resíduos. E aí, esse projeto que eu trouxe hoje para apresentar para vocês, ele foi mais focado aqui na questão do aproveitamento dos resíduos, mas envolvendo bastante processamento, como vocês vão ver. Tá, então, como eu já falei o título, né, aproveitamento dos resíduos da indústria vitivinícola para obtenção de ingredientes com alto valor agregado. Então, o que motivou a elaboração desse projeto, né? Ele é um projeto antigo, começou, na verdade, em 2010, quando eu ainda nem estava na Embrapa, e quando foi em 2010 eu entrei, o projeto tinha acabado de ser aprovado, acabou em 2014, se não me engano. Em 2015 abriu uma outra chamada, meio que com uma demanda para uma continuação desse projeto. Então, a gente começou o projeto em 2015 e finalizou ano passado. Então, a gente teve bastante resultado, alguns eu vou apresentar aqui. Mas o que motivou, então, esse projeto? A produção de uva no Brasil, ela vem crescendo muito, né? De acordo com os dados da FAO, os últimos dados disponibilizados pela FAO foram de 2018, a produção de uva no Brasil nesse ano foi de cerca de 1.600.000 toneladas. E dessa quantidade, a gente sabe que uma boa parte foi destinada à produção de vinhos, né? Então, não só a produção de uva, como também a produção de vinho, vem crescendo bastante. Então, de acordo com a Organização Internacional do Vinho, entre 2016 e 2017, houve um aumento de quase 170% da produção de vinho no país. Isso colocou o Brasil como 14º país produtor no ranking dos maiores produtores do mundo. No Brasil, né, a gente sabe que a região mais tradicional de produção de vinho é a região sul,
a concentração dos produtores é bem grande aqui, mas hoje em dia a gente observa também um grande crescimento na produção de vinhos na região aqui do Vale do São Francisco, região Nordeste. Então, eles estão tendo um aumento muito grande da produção de vinhos finos e de boa qualidade. Esse nosso projeto, a primeira etapa, essa que eu falei, começou com a doutora Lourdes Cabral, que é uma outra pesquisadora, hoje nossa chefe. O primeiro projeto dela foi mais voltado aqui para as vinícolas do Sul, e essa segunda etapa já foi mais voltada para as vinícolas aqui do semiárido. Então, o aumento na produção de vinho, que vem sendo observado, acarreta também numa maior geração de resíduos. Né, o principal resíduo gerado na produção de vinho é o bagaço de uva. Então, para cada 100 quilos de uva processada, a gente tem cerca de 15 quilos de bagaço gerado. Né, pensando naquela quantidade de toneladas que a gente viu de uvas produzidas por ano, então a gente consegue ter ideia da quantidade de resíduos também que é gerado. E a grande maioria das vinícolas usa esse resíduo como adubo orgânico ou como ração animal, ou faz um descarte inadequado, né, que também não é adequado ao ambiente. Então, a nossa motivação nesse projeto, a gente sabe que tem vários estudos na literatura falando da riqueza desses resíduos, né, tanto em compostos fenólicos como em fibras, que são compostos muito valorizados recentemente pelas indústrias de alimentos. Então, a nossa motivação foi transformar esses resíduos em insumos com maior valor agregado. Então, sugerir aplicações mais nobres para esses resíduos, né, de forma que ele fosse menos subutilizado, como adubo ou ração, e que a gente conseguisse gerar também, de preferência, um impacto ambiental positivo, né, diminuindo esse descarte inadequado. Então, só para ilustrar aqui, a gente tem a composição de um bago de uva, né, uma uvinha. Do que ela é composta? O que um bago de uva é composto? A gente tem o engaço, que é esse cabinho, tem a casca, a polpa da uva e as sementes. Na produção de vinho, o que acontece? A uva inicialmente, o engaço é removido, né, uma das primeiras etapas é a passagem pela desengaçadeira, que vai tirar o cabinho, então, da uva. E em seguida a uva é, então, amassada, né, para a remoção da polpa. E essa polpa misturada com a casca e as sementes é levada para fermentação. Isso no caso do vinho tinto. No caso do vinho branco, antes da fermentação, a gente tem a remoção da casca e das sementes. Então, de toda forma, nos dois tipos de vinhos, os principais resíduos que a gente vai ter são a casca e as sementes. A casca é conhecida por ser rica em fibras e em compostos fenólicos, principalmente as antocianinas, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E as sementes... Oi? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Sim, acho que era alguém que estava com o microfone aberto. Né? Tá. Vamos fechar o microfone, por favor. Bem, e a gente tem as sementes, então, que são conhecidas pelo óleo, né? A gente já encontra no mercado óleo de semente de uva. Além disso, ela contém fibras e também é bem rica em compostos fenólicos. Então, nesse projeto, qual foi nosso objetivo? Foi promover um aproveitamento integral desses resíduos da uva, tanto da casca como da semente. Então, a partir da casca, a gente desenvolveu alguns insumos. Aqui eu vou apresentar 3 hoje. E a partir da semente, a gente teve alguns outros insumos que eu também vou apresentar aqui hoje. A maioria desses trabalhos, esses insumos, foi obtido com uma grande ajuda dos alunos. Então, assim, eu sou credenciada no programa de Ciência de Alimentos, que nem o Lauro falou, tem grande participação dos alunos. Tá? Eu trouxe esses 3 para apresentar, que foram obtidos a partir da casca da uva. Então, eu vou começar falando da farinha de casca de uva, que é um dos insumos mais simples de se obter, se a gente for pensar, por exemplo, numa indústria que quer aproveitar esse resíduo. Então, começando pela farinha, como que foi produzida essa farinha? Então, a gente recebeu o bagaço de uva da vinícola. Esse bagaço, ele vem com um teor de umidade alto, então, imediatamente foi feita uma secagem num secador convectivo, a 60 graus Celsius, durante 24 horas.
Esse bagaço seco, ele foi, então, passado numa despolpadeira. O que é a despolpadeira? É um equipamento que a gente usa para despolpar frutos, em geral. A gente tem lá na Embrapa, e a gente usou esse equipamento para fazer a separação, então, das cascas e das sementes. Porque primeiro ele tritura o material, né, como se ele estivesse despolpando, mas como esse material está seco, então ele vai meio que triturar, e depois ele tem umas peneiras que vão promover a separação por diferença de tamanho. Né? Então, pela despolpadeira, a gente conseguiu separar as sementes da casca. Como ele já tritura essa casca, então, a partir da despolpadeira, a gente já teve aqui uma farinha de casca de uva que a gente chamou de farinha de casca de uva grossa. Depois a gente queria uma outra farinha que tivesse uma granulometria um pouco mais fina, então essa farinha grossa que saiu da despolpadeira, a gente passou no moinho de martelo, né, moeu, e obteve então uma farinha de casca de uva fina. Então, só para ilustrar aqui as frações que a gente tinha de cada componente no nosso bagaço de uva, desse lote grande que a gente recebeu, a gente pegou algumas amostras e fez a quantificação, né, de cada componente. Então, aqui a gente tem o bagaço de uva, né, o integral, aqui são as cascas, as sementes e os engaços, que ainda a gente tem engaços residuais. E aqui a quantidade de cada um desses componentes. Então, nesse bagaço a gente tinha 56% de casca, 42% de semente e 2% de engaço. E aí a gente foi, então, para a análise de composição centesimal dessa farinha de casca de uva. Então, a gente analisou umidade, cinzas, proteínas, lipídios, fibras e carboidratos. E aqui a gente destaca o alto teor de fibra alimentar, né, presente nessa farinha de casca de uva, cerca de 53%. E a gente avaliou também o teor de compostos fenólicos totais e a capacidade antioxidante. E também observou valores altos, né, quando comparados com outras frutas conhecidas por serem ricas em compostos fenólicos. Bom, além da parte boa, né, que seriam os fenólicos, a capacidade antioxidante, a gente avaliou também o que poderia ser ruim. Então, a gente avaliou o teor de taninos e fitatos, que são considerados fatores antinutricionais, né, porque eles podem inibir a absorção de alguns nutrientes pelo organismo. E a gente avaliou também o teor de ocratoxina A, que é uma micotoxina que poderia ser encontrada nesse tipo de produto. Então, a gente fez essas análises e a gente verificou que todos eles, os valores obtidos, estavam dentro dos limites permitidos pela legislação, né, pela Anvisa. Então, estavam ok. E, além disso, a gente fez também análise microbiológica de coliformes e salmonela, e também os resultados indicaram que o produto estava dentro dos limites permitidos pela Anvisa. Então, já que estava tudo ok, a gente partiu para a aplicação dessa farinha, então. E aí, o que a gente fez? A gente aplicou em barrinhas de cereais. Então, a gente pegou uma formulação de barrinha de cereais já definida, e essa formulação, ela levava na sua composição flocos de aveia. E aí, o que a gente fez? Qual foi a nossa proposta? Substituir esses flocos de aveia pela farinha de casca de uva. Então, a gente testou 3 níveis de substituição, foi 10%, 15% e 20% da farinha dos flocos de aveia, e testou 2 granulometrias, né, a farinha grossa e a farinha fina. Então, com isso, a gente teve 6 amostras de barrinha de cereal. Essas barrinhas, então, a gente levou para análise sensorial, né, para ver quais seriam as mais aceitas, e a gente verificou que as barrinhas feitas com a farinha de casca de uva grossa apresentaram maior aceitação quando comparadas com a farinha de casca de uva fina. Provavelmente pela arenosidade, né, que foi mais percebida no caso da farinha fina. Então, tanto as barrinhas elaboradas com 10% quanto 15% da farinha de casca de uva grossa tiveram médias de aceitação iguais entre si, né, não significativamente diferentes. Então, para escolher qual barrinha seria selecionada, né, do nosso estudo,
a gente considerou, em primeiro lugar, a aceitação, então as duas se encaixaram, né, no índice bom de aceitação, e a gente avaliou o teor de compostos bioativos. Então, como a farinha com 15% contém uma maior quantidade de casca de uva, e considerando que ela foi tão aceita quanto a de 10%, a gente selecionou essa, então, como a barrinha mais adequada, a barrinha selecionada nesse trabalho. Então, essa barrinha foi levada para análise de composição centesimal, né, e observou-se um teor de fibra alimentar de cerca de 8,5%. De acordo com a legislação brasileira, a gente tem que ter um mínimo de 2,5 gramas de fibra em uma porção de 30 gramas. Então, fazendo as contas, considerando uma porção de barrinha de 30 gramas, a gente chegou num valor um pouquinho superior a 2,5, indicando, então, que essa barrinha pode ser considerada uma fonte de fibras. Tá? Bem, isso foi uma das aplicações que a gente deu para a farinha de casca de uva. Depois da farinha, a gente teve o desenvolvimento, então, do extrato rico em compostos fenólicos. Essa etapa do trabalho foi a que ficou bem sob a minha responsabilidade, então, assim, eu vou dar um destaque especial para ela. E eu acho que é interessante porque tem muita parte de processamento, então, para os alunos de engenharia, eu acho que é bem interessante. Tá, então, a casca de uva, ela já é conhecida por ser um material rico em compostos fenólicos, né, principalmente as antocianinas. Quem são as antocianinas? São compostos fenólicos que têm um poder de coloração, então são elas que dão essa coloração roxa para a casca da uva. Tá, e os compostos fenólicos, eles são também bastante conhecidos pela sua capacidade antioxidante. Então, eles são de interesse para aplicações tanto nas indústrias de alimentos, como nas farmacêuticas e de cosméticos. E a recuperação desses compostos, ela pode ser feita por processos relativamente simples de extração. Tá? Então, aqui eu coloquei um esquema de como a gente obteve esse extrato rico em fenólicos. Então, a gente pegou essa farinha de casca de uva, que foi a que eu apresentei agora há pouco, foi feita uma extração hidroetanólica, ou seja, uma extração com uma solução contendo água e etanol, extração sólido-líquido. Essa solução foi filtrada em papel de filtro, com isso a gente teve um extrato líquido. Esse extrato a gente ainda levou para o processo de microencapsulação, ou de secagem por spray drying, de forma, então, a obter um extrato em pó. Tá? Aqui do lado eu coloquei quais seriam as variáveis mais importantes num processo de extração, né? Vocês que estão na área de engenharia, não sei se já tiveram transferência de massa, extração sólido-líquido, mas o que é mais importante num processo de extração? Nesse caso, a porcentagem de etanol, né, na minha solução extratora, porque com isso eu estou variando a polaridade do meu solvente, a razão sólido-líquido, ou seja, a quantidade que eu tenho de bagaço e de solução extratora, a temperatura, né, do processo, a agitação e o tempo de extração. Essas são algumas das variáveis mais importantes. Então, nesse primeiro trabalho, o que a gente fez? Foi um trabalho feito por uma aluna de iniciação científica, com o apoio de vários alunos de mestrado, doutorado e vários pesquisadores. Foi um trabalho, então, em que a gente comparou a recuperação de compostos fenólicos da casca de uva, usando métodos de extração, um convencional e 2 não convencionais, tá? Então, quais foram os métodos que a gente usou? O primeiro deles foi a extração que a gente chama de extração convencional, foi uma extração sólido-líquido em leito agitado. Então, esse desenho nem representa exatamente o que foi feito, eu peguei desse artigo, mas, na verdade, a extração convencional a gente fez num shaker, com agitação orbital, né, a 30 graus Celsius, então a casca de uva foi colocada em contato com a solução extratora, mantida sob agitação durante 1 hora e filtrada. Além dessa extração convencional, então, a gente fez também a extração assistida por ultrassom e a extração assistida por micro-ondas. Como que funciona, basicamente, a extração assistida por ultrassom? A gente tem a solução também em contato com a farinha de casca de uva. Essa solução é submetida a gente insere uma sonda de ultrassom nessa solução,
e essa sonda vai gerar ondas que vão gerar forças de cavitação. Essas forças vão implodir algumas bolhas, pequenas bolhas dentro dessa solução, que vão provocar o aumento da temperatura e da pressão. E com isso a gente pode ter alterações na estrutura celular, né, da casca de uva, facilitando, assim, a saída dos compostos de interesse. No caso do micro-ondas, o princípio é parecido, é o mesmo que acontece no nosso micro-ondas caseiro, né, doméstico. Então, a gente tem ondas eletromagnéticas, que também, além de promoverem uma transferência de calor, né, aumentarem a temperatura da solução, elas também podem alterar a permeabilidade da membrana celular, então fazendo com que os compostos sejam mais facilmente liberados. Então, a intenção desses processos, que são chamados de processos emergentes de extração, né, métodos emergentes, o principal objetivo deles, então, é extrair mais em menos tempo, né, então melhorar a eficiência de extração em menos tempo. Bom, então a gente começou estudando a extração em leito agitado, né, que a gente chama de extração convencional. Como eu disse, então, a extração foi feita numa incubadora do tipo shaker, né, com temperatura controlada de 30 graus, agitação orbital de 200 RPM durante 1 hora. E aí a gente escolheu 2 variáveis para estudar. Uma delas foi a concentração de etanol, que a gente variou de 8% a 92%, e outra foi a razão sólido-líquido, então razão entre bagaço e solução extratora, que foi de 1:3 até 1:17. E aqui a gente tem os resultados. O que a gente observou? Aqui eu coloquei os resultados de fenólicos totais e de capacidade antioxidante. E a gente pode ver que eles foram bem parecidos, né? O comportamento foi muito parecido. Isso indica, então, que a capacidade antioxidante dos meus extratos foi muito relacionada com o teor de compostos fenólicos, foi muito dependente do teor de compostos fenólicos, né, indicando que eles têm uma forte correlação. E por essas superfícies que a gente observa, os maiores valores foram observados aqui nos pontos médios, né, de concentração de etanol e de razão sólido-líquido. Então, a partir desse estudo, a gente selecionou como as melhores condições de extração em leito agitado, a concentração de 50% de etanol, e uma razão sólido-líquido de 1:10. Bem, então, nessas condições que a gente escolheu, a gente fez uma cinética de extração, comparando, então, a extração convencional e as extrações pelos métodos emergentes, por ultrassom e por micro-ondas. Então, aqui a gente vê esses pontinhos, os vermelhos, são relativos à extração em shaker, né, extração convencional. O verdinho aqui é extração assistida por micro-ondas, e o azul é extração assistida por ultrassom. Aqui, no caso do ultrassom, por que a gente foi só até 11 minutos? Que o ultrassom, ele promove um aquecimento muito rápido da amostra. Então, quando deu 11 minutos, a gente viu que essa solução já tinha chegado a 85 graus. E a gente não tinha colocado nenhum banho. Então, aqui a casca de uva já começou a ficar muito entumecida. Então, a gente não sabe nem afirmar, não dá para afirmar que o que a gente teve aqui foi só uma extração, porque pode ter ocorrido tanto a extração como a concentração. Né? Então, a gente parou nesse momento e para fins de comparação, a gente considerou aqui o tempo de 9 minutos, né, de ultrassom e de micro-ondas, e comparou com esses 10 minutos da extração convencional. Então, seriam esses pontos. E aí eu coloquei esses valores na tabela só para vocês terem uma ideia da diferença da eficiência de extração, né? Então, na extração por ultrassom, a gente conseguiu um valor maior que o dobro do que na extração convencional, né? E se a gente considerar que praticamente não variou até esses 30 minutos, então eu consigo reduzir muito o tempo de processo, né, aumentando a quantidade extraída. Bem, e aí como a gente viu nesse primeiro trabalho, então, que o ultrassom foi um dos melhores métodos para extração, então a gente resolveu continuar dando um foco maior para o processo de ultrassom. Então, esse foi o trabalho de uma aluna de mestrado, e a gente estudou, então, a extração de compostos fenólicos da uva pelo processo de ultrassom.
Então, aqui, o que a gente fez? Essa é a sonda ultrassônica que a gente usou. Nesse caso, a gente escolheu outras 3 variáveis. Então, a gente variou a potência do ultrassom, de 1.000 a 3.000 watts por litro. A razão sólido-líquido, a gente resolveu variar de novo, porque a gente fez uns testes preliminares e viu que, dependendo da potência que a gente usava, a gente precisava de uma razão sólido-líquido maior do que o que a gente tinha definido no primeiro trabalho. Então, a gente, de novo, colocou essa variável. E a gente adicionou também a concentração de ácido cítrico, porque tem alguns estudos que mostram que o pH pode ser o pH pode influenciar a estabilidade das antocianinas e de alguns compostos fenólicos. Então, a gente resolveu também adicionar essa variável. E aqui estão os resultados obtidos, então, para compostos fenólicos totais, né? A gente vê que aumentou bastante. No primeiro caso, a gente chegou a 7.000, né? Aqui, usando maiores potências e maiores razões sólido-líquido, a gente chegou até 15.000 miligramas por 100 gramas de fenólicos, né? E, além disso, a gente viu que a adição de ácido também foi favorável à extração dos compostos fenólicos. Então, as melhores condições selecionadas nesse estudo foram 3.000 watts por litro de potência, razão sólido-líquido de 1:15 e 2,5% de ácido cítrico. Bem, então, finalizada essa parte, a gente tinha um extrato líquido rico em compostos fenólicos, né, que tinha mais ou menos essa carinha. E principalmente antocianinas, que são esses compostos fenólicos que dão a cor para a casca de uva e, consequentemente, para o extrato. Né? No entanto, a gente sabe que esses compostos fenólicos, muitos deles são sensíveis a alguns fatores como altas temperaturas, presença de luz, presença de oxigênio, né? Eles podem se oxidar, podem ser degradados. Então, a fim de tentar contornar essa sensibilidade dos compostos às condições adversas, a gente foi então para o processo de microencapsulação. O que é, então, esse processo? Ele consiste no aprisionamento, né, de um agente ativo, aqui no nosso caso, dos compostos fenólicos, em uma matriz protetora, geralmente uma matriz polimérica, no caso do spray drying, que eu vou falar para vocês, para ser liberado em uma determinada condição. Tá? Então, a principal função da microencapsulação é proteção contra condições adversas, no caso dos compostos fenólicos, da luz, do oxigênio e do calor, principalmente durante o armazenamento. Né? E o processo que a gente usou, então, para microencapsular esse extrato foi o spray drying. Acho que o pessoal do curso de Engenharia de Alimentos já deve ter ouvido falar no spray dryer, né? Ele é um equipamento bastante usado na indústria de alimentos para produzir alimentos em pó. Então, leite em pó, café solúvel, vários tipos de alimentos são produzidos pelo spray drying. Né? Como que funciona esse processo no caso da microencapsulação? O que ele vai fazer? Então, a gente vai ter uma suspensão, no caso dos compostos fenólicos, né, do meu extrato de uva, ou se eu tiver um composto lipofílico que eu queira encapsular, eu vou ter uma emulsão, tá? E essa suspensão ou emulsão, ela vai ter, então, o meu agente ativo, que é o que eu quero proteger, mais um agente encapsulante, que no caso do spray drying, geralmente são polímeros, podem ser polissacarídeos, proteínas, enfim. Então, eu vou juntar esse agente ativo com esse agente encapsulante. Vou produzir uma emulsão ou suspensão homogênea. Essa suspensão vai entrar, então, no spray dryer, que consiste o quê? Aqui eu tenho uma câmara de secagem, com uma temperatura muito alta, em torno de 180 graus, 160 até 200 graus. Essa emulsão, essa suspensão, vai ser atomizada, a gente chama de atomizada, nem é o termo mais adequado, na verdade ela vai entrar por um bico aqui aspersor, que vai receber uma pressão de ar e vai formar um spray de gotículas, por isso que ele chama spray drying. Esse spray, as gotículas são muito pequenas, então quando elas entram em contato com o ar muito quente, né, a 180 graus, a água evapora meio que imediatamente. E aí a gente tem um ciclone aqui que vai puxar essas partículas, as partículas muito finas vão embora, e a grande maioria das partículas é recolhida aqui nesse ciclone.
E com isso, então, eu vou formar uma matriz, né, polimérica, onde o meu agente ativo vai estar disperso nessa matriz. No caso do spray drying, assim, toda vez que a gente fala em microencapsulação, a gente pensa que a gente vai ter uma cápsula bonitinha, né, um núcleo com uma casca. No caso do spray drying, o que acontece? Como a temperatura é muito alta, quando essa gotícula entra em contato com essa temperatura, ela forma uma esfera que, na verdade, é oca. Então, aqui dentro é oco. Na casca da minha esfera, eu vou ter um material, então, disperso e protegido do contato com o ambiente. Então, só ilustrando essa figurinha que eu mostrei, né, o que aconteceu com a uva. Então, a gente tinha um extrato, né, nesse extrato a gente adicionou, como agentes carreadores ou agentes encapsulantes, maltodestrina e depois uma mistura da maltodestrina com gelatina, goma arábica e isolado proteico de soro. Né, por que a gente escolheu esses 3 materiais para misturar com a maltodestrina? Porque os 3 têm uma porcentagem de proteína. E existem alguns estudos que mostram que a proteína pode interagir com os fenólicos, né? Então a gente queria ver se essa interação ia ocorrer e se a proteção seria maior. Então, a gente teve essa mistura, o extrato mais os agentes carreadores. Depois que eles foram totalmente solubilizados, então, eles foram levados para o spray dryer, né? Aqui está meu extrato. Aqui a gente tem uma bomba peristáltica que vai puxar o meu extrato até o bico aqui aspersor. Aqui, então, eu tenho um bico que vai fazer a aspersão desse extrato na câmara de secagem, e aqui um ciclone onde meu pó é recolhido. Tá? E por fim, a gente tem, então, um extrato líquido que passou para a forma de pó. E aí, o que a gente avaliou, então, para ver se a microencapsulação teve um efeito positivo, né? A gente avaliou, então, o teor de fenólicos, antocianinas, capacidade antioxidante. E aqui eu coloquei um exemplo para ilustrar o que aconteceu. Então, eu coloquei a estabilidade das antocianinas ao longo da estocagem à temperatura ambiente. Então, quando a gente analisou o extrato líquido, a gente observa uma queda crescente, né, no teor de antocianinas ao longo de 4 semanas. No caso dos pós, a estabilidade foi bem maior, né, ao longo do tempo. No caso aqui que a gente usou só a maltodestrina, a gente teve uma queda na primeira semana, mas depois ele ficou bem estável, e no caso dos outros materiais de parede, também a estabilidade foi bem melhor do que no caso do extrato não encapsulado. Então, provando que o nosso processo de encapsulação foi satisfatório. E aí, esse extrato, então, a gente fez 3 aplicações. Uma delas foi aplicação como corante natural em um leite fermentado sabor uva. Só que ele era um leite fermentado que tinha a cor era muito fraquinha. Então a gente tentou aplicar esse extrato em pó como um corante natural. E aí a gente levou para sensorial, né? A gente teve 2 amostras, uma que foi a amostra controle sem o extrato e outra com 1% de extrato. E o que a gente observou? Como o nosso objetivo era usar como corante, o primeiro atributo que a gente foi olhar foi a cor. E realmente a aceitação, as notas, né, dadas para o atributo cor foram bem maiores no caso do leite fermentado formulado com o extrato. Em relação à aceitação global e ao sabor, essa nota caiu um pouquinho, e a gente acha que foi principalmente devido à presença do ácido cítrico, que acabou deixando a amostra um pouco mais ácida. Né? Então, eu acho que isso fica para estudos posteriores. Acho que não adianta também a gente adicionar o ácido, ele melhorar a extração, mas depois o produto não ser aceito. Né? Então, acho que é um fator que tem que ser levado em consideração. E a gente avaliou também a intenção de compra dessa bebida, desse leite fermentado, né? Então, a princípio, 25% dos provadores disseram que certamente comprariam. A gente tinha uma escala de certamente não comprariam até certamente comprariam. E, a princípio, 25% deles certamente comprariam. E aí, para uma outra parte dos provadores, a gente deu uma informação. Na hora que a gente serviu a amostra, a gente informou que a bebida foi enriquecida com compostos antioxidantes da uva, ou então que ela não utilizou corantes sintéticos, apenas os compostos naturais da uva. E aí a gente observou que quando os consumidores receberam essas informações, a intenção de compra subiu para 46%. Então, isso mostra como o comportamento dos consumidores
tá seguindo essa tendência, né, de optar por alimentos mais saudáveis, com menor uso de aditivos sintéticos, né. Bem, uma outra aplicação que a gente fez desse extrato, mas ainda não estou com os resultados aqui para mostrar para vocês, foi como antioxidante natural em produtos cárneos. Então, foi uma aluna do professor Carlos Conte, na verdade, eu colaboro no trabalho dessa aluna dele, e ela foi fazer um doutorado sanduíche na Dinamarca, levou os extratos para aplicar nesses produtos cárneos para verificar a inibição da oxidação lipídica. Ainda não tenho esses resultados para apresentar para vocês, mas tem vários trabalhos na literatura que falam dessa capacidade desses extratos. E uma outra aplicação que a gente fez, que foi em parceria com o pessoal aí da COP, da metalurgia, foi como anticorrosivo. Então, é uma aplicação totalmente distante dos alimentos, né? Eles avaliaram o uso desse extrato como inibidor de corrosão em aço carbono. E os resultados também foram bastante interessantes, assim. Inclusive, teve um dos extratos em pó que a gente entregou para eles, e esse extrato ficou armazenado, eu acho que quase um ano. Depois disso, eles foram fazer análise e os resultados ainda foram muito bons. Então, é outra área bem promissora, que tem se destacado também, essa questão dos inibidores verdes, né? Bem, e passando então para o terceiro insumo, né, produzido a partir da casca de uva, esse foi um extrato, então, rico em fibras solúveis. Então, hoje em dia, a gente vê no mercado vários tipos de extrato, né, de produtos à base de fibras solúveis, com apelo de melhorar o funcionamento do intestino, e, inclusive, auxiliar no colesterol, enfim. E esses produtos são bastante caros, né, quem consome sabe como o preço é alto. Então, como a casca de uva é um material com alto teor de fibras, a gente foi, então, na tentativa de tentar extrair fibras solúveis da casca de uva. Então, a gente teve o bagaço de uva, né, foi seco. Esse bagaço foi submetido, então, a uma extração aquosa a 80 graus Celsius. Na verdade, essa condição aqui, ela foi definida com base em estudos preliminares, igual esse que eu mostrei para vocês agora, da extração etanólica, foi feito também aqui para a extração aquosa das fibras solúveis. Eu só não coloquei tudo, porque senão eu achei que ia ficar muitos planejamentos e ia ficar muito longa a palestra. Mas foi feito todo um estudo que chegou à conclusão de que a extração aquosa a 80 graus Celsius por 1 hora, se não me engano, foi a mais adequada. Então, esse extrato foi filtrado, né, com isso a gente chegou num extrato líquido, e esse extrato foi liofilizado de forma a chegar em um extrato em pó. Aqui a gente tem, então, a caracterização desse extrato. Essa foi a única fotinho que eu arrumei dele, não tá tão bonita, mas essa é a carinha do extrato em pó. E o que a gente viu, então? As fibras totais, esse extrato teve um teor de fibras totais em torno de 32%, né, e dessas, 30% são fibras solúveis. Além do teor de fibras, a gente viu que o teor de fenólicos totais foi bem alto. Então, essas fibras, na verdade, elas já são até conhecidas na literatura como fibras antioxidantes, porque elas meio que puxam junto com ela os antioxidantes, né, os fenólicos. E a capacidade antioxidante também, a gente vê que foi bastante alta. Então, esse é um produto que ele pode ser usado como suplemento, né, pode ser incorporado em diferentes formulações de produtos sólidos, semissólidos ou líquidos. E, de acordo com a legislação da Anvisa, uma porção de 8,25 gramas já seria suficiente para ele ser considerado um suplemento alimentar rico em fibras. Então, a gente vê por aí aqueles sachêzinhos, né, dessas fibras solúveis, que tem, eu acho que de 8 a 10 gramas. Então, uma porção de 8,25 gramas desse extrato já seria suficiente para ser considerado rico em fibras. Então, seria uma boa alternativa de obtenção desse suplemento, talvez por um custo menor do que esses que a gente encontra no mercado, que tem esse custo mais alto por serem mais purificados, né? Bom, então, esses são os 3 resultados que eu trouxe da casca de uva. Depois eu trouxe mais 3 insumos que foram obtidos a partir das sementes de uva, tá? Então, o óleo, na verdade, o óleo eu trouxe
só para ilustrar para vocês, porque o óleo já é um produto muito consolidado no mercado, né? Então, nesse nosso projeto, a gente não focou na extração do óleo da semente, justamente por ser um processo e um produto já consolidado, né? Ele é um produto que geralmente é obtido por extração a frio, sem o uso de solventes. Esse óleo é rico em ácidos graxos insaturados, principalmente o oleico e o linoleico, e rico em tocoferóis, que também são substâncias antioxidantes. Né? Então, ele tem sido bastante aplicado tanto na indústria de alimentos, a gente até encontra em alguns supermercados, né, o óleo de semente de uva, quanto na indústria cosmética. Então, o que a gente preconizou aqui? O óleo, a gente já sabe que ele é extraído e é aproveitado. Então, vamos tentar aproveitar essa torta que sobra da extração do óleo. Né? Então, vamos aproveitar o resíduo do resíduo. Né? A semente já é um resíduo, a gente extraiu o óleo, ficou um outro resíduo. E aí, será que a gente consegue extrair mais alguma coisa dessa torta? Então, aí, a gente fez um estudo, então, para extração de fibras solúveis e, ao mesmo tempo, compostos fenólicos dessa torta da semente de uva. Esse trabalho também foi feito por uma aluna de doutorado, que, inclusive, foi orientada pela professora Sueli, aí da Escola de Química, em parceria com a professora Eveline, né, e com alguns pesquisadores lá da Embrapa. Então, a Gislaine trabalhou aqui na obtenção das fibras antioxidantes a partir da semente de uva. Bom, coloquei também aqui um fluxograma bem simplificado. Mesma coisa que eu falei, ela pegou a semente desengordurada, fez a extração aquosa a 90 graus Celsius. Essa condição também foi selecionada com base em um planejamento experimental. Então, ela fez todo um estudo de extração. Né? Esse extrato foi filtrado, ela chegou no extrato líquido, fez a liofilização e chegou então no extrato em pó. E aí aqui eu coloquei também a caracterização do extrato, né? Essa é a carinha do extrato. Ele apresentou um teor de fibras em torno de 18%, né? Um pouco menor em relação à casca, justamente para a semente ter um teor menor de fibras solúveis do que a casca, e desses 18, 17,6 foram de fibras solúveis. Também apresentou um alto teor de compostos fenólicos, né, de taninos, e atividade antioxidante bem alta. E também, por ser um suplemento com alto teor de fibras solúveis, existe também a possibilidade de incorporação, então, desse extrato em diferentes formulações de produtos, né, sólidos, semissólidos ou líquidos. A única limitação que a gente pode ter é o sabor amargo e adstringente. Então, a gente, na aplicação, né, a gente tem que pensar, então, em formulações que possam mascarar esse sabor amargo e adstringente dessas fibras. E, por fim, foi feita, então, uma farinha da semente de uva. Por quê? Como eu falei, aqui a gente extraiu o óleo, então a gente teve um resíduo do resíduo, né? Dessa torta foi feita, então, a extração das fibras solúveis. A gente extraiu as fibras, mas ainda sobrou um resíduo sólido, né? Então, por fim, foi feita a tentativa de obtenção de uma farinha de semente de uva. Então, no resíduo da extração do óleo das fibras solúveis foi obtida essa farinha, que é um material muito rico em lignina, né, que é um material duro. Então, geralmente, ele é destinado para aplicações não alimentícias, né, para produção eu já vi até a produção de mesas, de mobiliários, enfim, porque é um material realmente muito duro. Mas, mesmo assim, a Gislaine, essa aluna de doutorado, fez uma tentativa de aplicação em alimentos, foi aí com a professora Eveline. Eu não tenho os resultados aqui para mostrar para vocês, até porque ainda não foi publicado, mas eu coloquei aqui essa fotinha, então ela fez várias formulações, né, de biscoitos, com alguns tratamentos enzimáticos. A gente chegou a fazer avaliação sensorial desses biscoitos na Embrapa, e os resultados mostraram uma boa aceitação pelo público. Então, a gente chegou até a comparar o teor de fibras desse biscoito com o de um similar do mercado, acho que da Nestlé, e o teor de fibras desse biscoito foi, se não me engano, foi quase o dobro daquele da Nestlé. Então, mesmo sendo um material muito rígido, a gente conseguiu uma boa aceitação e um alto teor de fibras.
Bem, fora esses, a gente teve alguns outros trabalhos que eu só coloquei aqui para ilustrar mesmo. Então, a gente teve uma aluna de doutorado que trabalhou na obtenção de nanocristais de celulose a partir do bagaço de uva. Então, ela extraiu a celulose da casca de uva, e essa celulose ela transformou em nanocelulose, depois ela aplicou na formulação de filmes poliméricos, visando aumentar a resistência desses filmes. Foi um projeto que foi feito em parceria com um laboratório lá de Portugal. A gente teve esse trabalho também, que foi um doutorado, que por coincidência a defesa foi hoje de manhã. Foi uma aluna de Portugal que ficou 1 ano com a gente na Embrapa, e ela trabalhou então na produção enzimática de xiloligosacarídeos a partir da farinha de casca de uva. Então, ela usou a extração enzimática para produzir esses xós, né? Na verdade, ela extraiu a xilana e quebrou a xilana em xiloligosacarídeos. E depois fez toda uma caracterização desse extrato e foi para encapsulação e para aplicação. A gente teve o trabalho da Aline, que foi uma aluna de doutorado minha, que trabalhou também com o uso do bagaço de uva para a produção de enzimas hidrolíticas por fermentação em estado sólido, né? Foi minha aluna em parceria com a doutora Leda, lá da Embrapa, que é bem da área de fermentação. Então, assim, realmente foi um projeto muito grande, feito por muitas mãos, e por isso que acho que a gente teve tanto resultado, né? E aí, então, eu coloquei aqui só algumas considerações finais. Então, as principais tendências que a gente tem observado atualmente, né, uma preocupação cada vez maior do consumidor com questões ambientais e de sustentabilidade, né, uma preocupação também com a substituição dos aditivos sintéticos por aditivos naturais, né, e um incentivo ao consumo de alimentos saudáveis. Além disso, então, o que a gente chegou à conclusão com esse projeto, né? Que o uso de coprodutos da indústria vitivinícola pode representar uma boa alternativa dos pontos de vista econômico, ambiental e tecnológico. E eu acho que o mais legal desse projeto foi que, logo que a gente finalizou, apareceram 2 empresas interessadas em aproveitar os resíduos que eles têm. Então, eles viram nossos trabalhos e vieram atrás da Embrapa para tentar fazer uma parceria, que eu acho que para a gente, como pesquisadora, né, é o que a gente mais quer, assim, ver a nossa pesquisa aplicada. Então, a gente está em negociação agora para tentar transferir algumas das tecnologias que a gente desenvolveu. Queria agradecer aqui, então, a toda a equipe, né, como eu disse, foi um trabalho feito a muitas mãos. Se não fosse toda essa equipe, a gente não teria tantos resultados. Então, foram vários pesquisadores da Embrapa, da UFRJ, de Portugal, né, de Porto, de Braga, várias alunas. Agradecer as vinícolas que doaram os resíduos para a gente. Agradecer ao CNPq e à FAPESG que nos apoiaram, né? E agradecer a vocês pela atenção. Aproveitar para convidar todos para visitarem a gente lá na Embrapa, conhecer a nossa estrutura e, quem sabe, fazer um mestrado, um doutorado por lá. É isso, obrigada. Muito obrigado, Renata. Sensacional sua palestra, tá? Meus parabéns. Eita, alguém está com o microfone ligado. Já começaram aqui no chat, te dar os parabéns. Pela palestra. Lauro, eu vou interromper a gravação, tá? Pode ser? Então, eu vou interromper a gravação, agradecendo, Renata, por essa excelente, interessantíssima palestra. Vamos abrir agora, então, para as perguntas. O professor Lauro vai conduzir. Muitos elogios aí no chat, hein? Depois a gente vai no chat e manda para você. Tá bom. Vou interromper aqui, um minutinho.